Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui pelo YouTube com Ed Moreno, né? Esse humilde jornalista que vos fala. Você pode participar do canal deixando aí o seu like, clicando no joinha, né? E você pode se inscrever. É muito importante sua inscrição e o seu like, né? Porque nós estamos vivendo aí um período bastante conturbado e não tem como não citar o STF. Então nós estamos citando demais o STF e o nosso judiciário, né, o nosso Supremo Tribunal Federal. E isso tem nos prejudicado no algoritmo, né? É automático, né? Você falou aí alguma coisa que o STF não gosta, automaticamente nós temos aí essa situação, né, de determinação, e a gente acaba tendo temos pouco sido recomendados aí no YouTube. E para que a gente tenha essa recomendação aumentada, é bom que você clique aí, né, sempre deixar o seu like, e você pode também se inscrever. E claro, você pode também nos ajudar aí na divulgação do link nos grupos de WhatsApp, né? Eu jogo aqui normalmente nos grupos, e você que está aí em um dos grupos pode repassar para frente ou recomendar aqui mesmo pelo YouTube, né? E o canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno hoje é um canal que é a voz da população, né? Você tem aí algum problema no seu bairro, é só entrar em contato comigo, entrar em contato com alguém que me conhece, né, para que a gente possa divulgar o que você está precisando, né? E claro, temos várias outras questões aí. Por exemplo, se você gosta de promover um evento aí no seu bairro também, né, manda para cá. Tem um torneio de futebol, manda para mim que nós estaremos divulgando. E a prioridade aqui é sempre os eventos beneficentes, churrasco beneficente, almoços beneficentes, bailes beneficentes, né? Nós estaremos divulgando aqui, é só mandar para cá, tá bom? Vamos lá começar com as informações. Vamos começar com as informações porque essa informação chegou agora, né, no fim da tarde, né, no início da noite desta quarta-feira, dia 13, né, de agosto. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo norte-americano estuda ampliar as sanções contra integrantes do governo brasileiro. Em postagem no X, nesta quarta-feira, o republicano afirmou que a administração de Donald Trump está tomando medidas para revogar vistos de ex-funcionários da Organização Pan-Americana de Saúde. O órgão foi o responsável por articular o programa Mais Médicos no Brasil. Um assalto àqueles profissionais que vieram para cá, né? O governo petista, por meio da ex-presidente Dilma Rousseff, implantou o programa Mais Médicos no Brasil em junho de 2013. O projeto foi proposto em parceria com a ditadura de Cuba. O objetivo da iniciativa, segundo alegavam os políticos do PT, visava expandir a atenção médica no país, ao trazer médicos cubanos para trabalharem no país. Para o governo norte-americano, o programa Mais Médico foi um golpe diplomático inconcebível de missões médicas estrangeiras. Rubio já havia avisado que a administração de Trump expandiria a política de restrição de vistos relacionada ao regime cubano. Em fevereiro deste ano, o secretário de Estado norte-americano aplicaria sanções aos responsáveis pelo que ele chamou de programa exploratório de exportação de mão de obra cubana. Promoveremos a responsabilização do regime cubano pela opressão de seu povo e daqueles que lucram com o trabalho forçado, segundo escreveu o Marco Rubio. E a gente sabia, né? Só os petistas que defendem, os esquerdistas que defendem, mas esses médicos eram explorados pelo governo cubano, né? A maior parte dos seus salários era repassado ao governo cubano, ficando um pouquinho para eles aqui no Brasil. Para quem não se lembra, para petista principalmente, né, os atletas cubanos de ponta, aqueles atletas que estavam no vôlei, principalmente que se destacou por algum tempo aí, eles ganhavam salário e o salário era passado integralmente ao governo de Cuba. Não ficava com os atletas. E nesse caso dos Mais Médicos, para dar uma disfarçadinha, né, para dizer que eles não passavam fome aqui, que eles não eram totalmente escravos do governo cubano, e a ditadura cubana, amparado pelo governo do PT, né, trouxe esses médicos para cá, eles trabalharam aqui, 70% do salário ficava para o governo cubano. Então, era um trabalho quase escravo, né? E esses funcionários
brasileiros do governo da época do PT serão sancionados, terão os vistos cancelados aí pelos Estados Unidos. Foi o que disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. O que esse povo não entendeu ainda é que eles estão principalmente o pessoal da imprensa, da extrema imprensa, né, que eles gostam de chamar o pessoal da direita de extrema direita, mas o pessoal da extrema imprensa, o governo do PT, né, eles acham que o que está acontecendo e as sanções que estão vindo é só por causa de Jair Bolsonaro. E não é. Não é, né? O governo norte-americano não vai mais deixar, né? Não vai mais, porque tem um interesse no território americano, quase invadido aí por China, por Rússia, por terroristas, né? E ele tem um interesse em defender a área, em proteger essa área para que por esses países sul-americanos, América Central, né, não chegue até os Estados Unidos não fiquem vulneráveis. Então a ideia dos Estados Unidos é fortalecer os países sul-americanos e da América Central até para o continente, né, ficar mais forte, mais protegido. E eles não vão mais permitir que nenhum país aqui vire Venezuela, né, não vão permitir mais isso aí e vão combater esse tipo de trabalho da esquerda, né? E vai acontecer mais sanções. Então, o que o pessoal hoje não entende é que não vai mais haver venezuelização, né, dos países sul-americanos. Aliás, falar em Venezuela, o regime lá está quase no fim, hein? Pelo menos da ditadura de Nicolás Maduro, que começou lá com Hugo Chávez, né? Tá para acabar, né? Tá para acabar. Esperamos que não termine de forma violenta, né? Mas tá por um fio a ditadura de Nicolás Maduro. E o governo dos Estados Unidos não tá aí só para, né, defender o Jair Bolsonaro. Está aí porque o Brasil corre sério risco, né? O PT está trabalhando para isso, para entregar o nosso país para o regime comunista, né? Totalitários. E os Estados Unidos, graças a Deus, não vão deixar. Não vão deixar. Os petistas ficam bravos, falam em soberania, agora eles viraram patriotas, né? Viraram patriotas. Quando eles iam, né, quando seus representantes iam aos Estados Unidos pedindo a intervenção do governo Biden, eles conseguiram, né? Aí o presidente supremo Luiz Roberto Barroso para confirmar, né? Eles pediram intervenção e houve intervenção, né? Quando eles pedem, não é atentado à soberania, né? Quando são os outros, sim, aí é atentado à soberania. Mas tem que ficar de olho aí, porque vão ter mais vistos cancelados, vamos ter mais, não acho que a curto prazo, né? Mas também não tão longo assim, teremos mais sanções aí, como a Magnitsky, por exemplo, né? Teremos mais, então vamos ficar de olho. E o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, protocolou ontem um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as denúncias da atuação de uma justiça paralela no Supremo Tribunal Federal, o STF, e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O colegiado já recebeu o nome de CPI da Vaza Toga. O grande problema de CPI é ela cair em mãos erradas, né? Nós tivemos a CPI do MST, descobriu um monte de coisa, mas caiu na mão do inimigo, né? Tivemos a CPI do 8 de janeiro, caiu nas mãos do inimigo, né? Fizeram de conta que não aconteceu nada. O grande problema de CPI é esse, né? Não resolve nada se cair nas mãos do inimigo. E eu falo inimigo porque hoje, infelizmente, o pessoal que está na situação, o governo, eles são inimigos do país, né? Eles estão agindo contra o país. E segundo a denúncia, né, referente à justiça paralela, o objetivo seria monitorar e punir conservadores de alguma forma envolvidos com os atos de 8 de janeiro, né, por postagens em redes sociais críticas ao STF e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um absurdo, né? Não pode mais criticar. Esse mecanismo ilegal foi exposto por meio de mensagens de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes,
no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Essas mensagens foram trocadas com outros assessores do magistrado. Na edição 282, a revista Oeste, né, para quem eu recomendo, a revista Oeste, publicou uma reportagem na qual detalha as condutas dentro dos gabinetes de Moraes no STF e no TSE, tribunal do qual era presidente. No requerimento de abertura de CPI, a mim ressalta que a meta não é investigar Moraes, já que essa conduta estaria proibida pelo artigo 146, inciso 2º do regime interno do Senado. Não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes às atribuições do Poder Judiciário, segundo diz o regimento. Não se trata de investigar a atividade jurisdicional, mas sim de perquirir sobre a gestão administrativa do Judiciário, segundo a afirmação do senador, assim como já se fez nesta casa na década de 90. Mas, segundo o senador, a CPI da Vaza Toga poderia investigar ilegalidades no compartilhamento de recursos humanos e informações entre STF e TSE, fora das hipóteses legais e ordem abusiva, além de produção de dossiês em desacordo com as atribuições judiciais, conforme consta do requerimento. A investigação dos atos de gestão e atos administrativos do TSE e STF abrangeria os anos de 2018 a 2025. As estruturas administrativas no âmbito do STF e TSE foram utilizadas de forma ilegal, segundo afirma o senador, no requerimento em prol da abertura da CPI da Vaza Toga. Já que o sistema biométrico do TSE foi utilizado em desvio de finalidade, os servidores produziram dossiês ilegais contra pessoas determinadas em conduta que foge completamente aos limites da jurisdição e do Estado do Direito. Então, a mim finaliza o pedido, né, com a afirmação de que por muito menos que isso, né, se anulou a Operação Lava Jato, que descobria concretos e assintosos desvios bilionários de recursos públicos. Para que a CPI da Vaza Toga seja instalada, são necessárias assinaturas de 27 senadores. É o que eu falo. Eu não confio na abertura da CPI, principalmente porque todas as CPIs vão cair na mão da esquerda. E aí não adianta nada, né? Eles vão esconder o jogo. Não vão investigar o que interessa. E o que interessa é que chegar lá, vão fazer de conta que não viram, né? Em relação ao 8 de janeiro, as imagens, as verdades e os depoimentos foram esfregados na cara, né? A verdade foram esfregados na cara dos relatores, né? Da relatora, no caso, da CPI do 8 de janeiro. Não resolveu nada. Não resolveu absolutamente nada. E já que estamos falando do STF, né? O STF, o Supremo Tribunal Federal, vai definir nesta quarta-feira a escolha do ministro Edson Fachin para a presidência do tribunal. A votação segue o rito tradicional de indicar o magistrado mais antigo que ainda não exerceu o comando da corte. Fachin vai suceder Luiz Roberto Barroso e permanecerá no cargo até 2027. Nesse sentido, o magistrado tomará posse em 29 de setembro, conduzindo o STF durante as eleições presidenciais de 2026. O vice-presidente será Alexandre de Moraes. Essa escolha também será ratificada na mesma sessão por meio de voto secreto, como determina o regimento. Aliás, já foi feito, né? Deixa eu ver aqui se nós temos a informação, né? Eu acho que já foi referendado, né? O novo presidente do STF foi eleito, né? E foi o Fachin, como a gente disse, né? O Fachin vai suceder o Luiz Roberto Barroso e vai permanecer no cargo até 2027. Nesse sentido, o magistrado vai tomar posse no dia 29 de setembro, né? E de acordo com informações recentes, né, que a gente tem, e são informação de bastidores, né, nada oficial, mas tem sido muito comentado aí pela imprensa, né, e pelos juristas brasileiros. Luiz Roberto Barroso, ele estaria considerando a possibilidade de deixar o cargo antes do previsto. Quem tem medo, né? O ministro tem adotado postura conciliadora em público, evitando confrontos diretos, mas fontes próximas relatam que ele tem demonstrado frustração com o ambiente atual no STF, transmitindo a impressão de que poderia antecipar a sua saída, justamente após concluir seu mandato na presidência da Corte, no final de setembro. Se essa decisão se concretizar, o Luiz Roberto Barroso
anteciparia em mais de 7 anos sua aposentadoria obrigatória, prevista apenas para março de 2033. Ele é o membro do Supremo com maior vínculo acadêmico e patrimonial com os Estados Unidos, o que poderia torná-lo particularmente vulnerável caso o governo americano, sob Donald Trump, adote sanções contra autoridades brasileiras, algo que vem sendo discutido sob o escopo da lei Magnitsky. E caso Barroso deixe o STF ainda em 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá a oportunidade de indicar seu terceiro ministro para a Suprema Corte. Nesse mandato, o Lula já nomeou Cristiano Zanin e Flávio Dino. E nomes como Bruno Dantas, ministro do TCU, Jorge Messias, advogado-geral da União, o garoto de recados da Dilma Rousseff, Rodrigo Pacheco, senador pelo PSD de Minas Gerais, e Vinícius Carvalho, ministro da CGU, já surgem como possíveis indicados. Só peças, né? Bom, vamos lá falar dos nossos anunciantes, falar dos nossos parceiros comerciais, falar da Coop Home Office, que está conosco desde o dia 7 de abril, né? E que essa parceria dure por muito tempo. A Coop Home Office que vem aí com um projeto fantástico e moderno para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno e arrojado. Perfeito! Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira e assim realizar um grande projeto. E é perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? Coop Home Office, que tem aí o seu prédio sendo levantado ali já em fase de conclusão, né? São 3 anos e 7 meses ininterruptos de obra ali na rua Deputado Aurora Moreira. E você pode conhecer, né, esse grande projeto, esse projeto moderno, esse projeto arrojado, indo lá, né, no nosso plantão de vendas, que fica localizado ali mesmo, onde está o prédio, né, na frente onde está o prédio ali, já em fase de conclusão. Você vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto pela rua Deputado Aurora Moreira e ali no térreo, já na entrada, você vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E você vai ser muito bem recepcionado pelos nossos profissionais no plantão de vendas. Eles vão mostrar para você todo o projeto, a planta do projeto, né, do prédio, e você vai entender o funcionamento do prédio da Coop Home Office com a maquete ali instalada. E vai ver como é perfeitamente possível você adquirir um apartamento lá, né? Você vai conhecer os planos que os profissionais da Coop Home Office vão te repassar e você vai ver como é possível adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. A Coop Home Office que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. E também vamos falar da Coop Home Office, Coop Home Office a gente já falou, né? Vamos falar agora do Bob's Ponta Porã. Sabe onde está o endereço do Sabor dos Encontros? Ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta, que entende o contemporâneo. A trajetória de 70 anos do Bob's dá experiência ao Bob's, experiência e solidez, né, para ousar e inovar. E é claro que os moradores de Ponta Porã e de Pedro Juan Cavalheiro não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos. Sabe como? Virando um Bob's Fan. Você pode virar um Bob's Fan acessando o bobs.com.br e ali você vai fazer o seu cadastro, preencher, né, o seu cadastro ali, os seus dados, vai gerar cupons e depois resgatar esses cupons promocionais que você vai aproveitar ali com as delícias que são servidas lá no Bob's Ponta Porã. São sanduíches, né, de várias formas ali também, acompanhamentos. Você vai ter sobremesas, né, os deliciosos milkshakes do Bob's, tão famosos, né? Você vai ter também saladas, café da manhã, enfim, né? São muitas delícias no Bob's Ponta Porã. Repetindo para você,
O endereço do Sabor dos Encontros é ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, pronto para lhe servir. Seguindo com as informações, vamos falar da doutrinação, que infelizmente a gente chega até a dizer que dá uma tristeza ver o que está acontecendo nas universidades do Brasil. As universidades públicas do Brasil chega ao ponto de dizer que não está valendo para mais nada, né? Pela doutrinação que a gente está vendo. A Universidade Federal do Sergipe, em seu vestibular Ensino à Distância 2025, realizado no domingo, 10 de agosto, propôs uma redação onde vincula o nazismo e o consequente aumento de células neonazistas no Brasil à direita, ao conservadorismo e ao bolsonarismo, em especial no pós-2019 de governo de Jair Bolsonaro. Olha o absurdo. Olha o absurdo que eles estão propondo em uma redação. Não é sério, não pode ser sério alguém que faz isso. Não pode ser sério, não tem cabimento um negócio desse. Essa tentativa da Universidade Federal de Sergipe, em seu vestibular, ensino à distância, de vincular o crescimento de células neonazistas no Brasil ao bolsonarismo, é não apenas infundada, mas também reveladora do viés ideológico que impera em muitas universidades públicas, na maioria das universidades públicas. Não há qualquer prova concreta ou estudo sério que sustente tal associação. Pelo contrário, historicamente o nazismo é uma ideologia de raiz socialista. O próprio nome do partido de Hitler era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e compartilha com o que a esquerda traça como estatismo autoritário, o controle centralizado da economia e a supressão de liberdades individuais. Curiosamente, regimes de inspiração socialista e comunista foram aliados diretos de Hitler no início da Segunda Guerra, como foi demonstrado pelo Pacto Molotov-Ribbentrop, né, entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Essa proximidade ideológica é frequentemente omitida nos ambientes acadêmicos, onde a narrativa, infelizmente, a narrativa dominante procura associar movimentos conservadores a ideologias totalitárias de esquerda. Ao impor uma relação inexistente entre bolsonarismo e o nazismo, a Universidade Federal do Sergipe deixa claro que não está promovendo o pensamento crítico, mas sim reforçando uma visão política, específica e ideológica, transformando a avaliação acadêmica em um instrumento de seleção ideológica. Em vez de estimular o debate plural, essas práticas desrespeitam a liberdade intelectual e reduzem a universidade a um palco político ideológico, de esquerda, né? De esquerda. E diante dessa repercussão da redação, né? Diante dessa intensa repercussão negativa e da forte pressão exercida por milhares de internautas nas redes sociais, a Universidade do Sergipe se viu obrigada a cancelar a prova de redação, menos de 48 horas depois de aplicada, evidenciando que a sociedade não está mais disposta a aceitar passivamente esse tipo de manipulação ideológica disfarçada de avaliação acadêmica. O povo acordou, e é exatamente por isso que eles querem censurar as redes sociais, né? Esse papinho aí de defender criança, nunca defenderam criança, agora vão se preocupar, né? E com esse papinho aí, eles vêm dizendo que estão querendo proteger crianças e adolescentes no país. As informações reais que trazem a verdade é que preocupa o sistema hoje, né? Se nós não tivéssemos a informação, se não tivéssemos as redes sociais, nós estaríamos até hoje sendo manipulados pela velha mídia, Rede Globo, Estadão, o Globo, que é da Rede Globo, o grupo Folha de São Paulo, que tem aí, abrange vários meios de comunicação, como a Jovem Pan, como o UOL, o site UOL, enfim, né? Nós estaríamos até hoje, né, sendo manipulados por esse pessoal. E a informação não chegava antes. Hoje a informação chega através das redes sociais. E é por isso, somente por isso, que eles querem censurar o povo brasileiro.
Vamos a falar de mais um parceiro comercial, a Solo Forte. A Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão com foco no manejo para a alta produtividade das lavouras. E tem seus quadros profissionais experientes dedicados, né, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais, os competentes profissionais da Solo Forte, eles trabalham colaborando, né, estreitamente com os produtores rurais, os grandes e pequenos produtores rurais de Ponta Porã e região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar, assim, excelentes resultados juntos. Os profissionais e as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante de perto, né, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. São implementados pelos profissionais, né, da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui muito, né, protege muito os investimentos dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte também tem os seus profissionais trabalhando aí com tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o grande e pequeno produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Seguindo com as informações, vamos ver o que nós temos aqui. Essa informação aqui está no Jornal da Cidade Online, né? Hoje, né? Hoje nós temos vários exemplos de exílio, né? Que são consideradas vítimas do ministro Alexandre de Moraes, que estão se proliferando aí pelo mundo. A Aline Magalhães é mais uma que se manifesta contra o magistrado. Ela hoje vive nos Estados Unidos, uma vez que foi alvo de uma das mais abusivas perseguições políticas já vistas no Brasil. A Polícia Federal concluiu oficialmente que ela não cometeu absolutamente nenhum crime, mas Alexandre de Moraes e Paulo Gonet a tornaram inimiga do Estado. Teve patrimônio e contas bloqueadas, sem julgamento, sem direito à defesa e sem qualquer base legal. Isso é lawfare, né? E prova de que o Brasil vive uma ditadura da toga. E ela, vocês vão ver aí na internet, né, que ela tá pipocando aí nas redes sociais. Mais uma vez as redes sociais trazendo as verdades, trazendo os depoimentos, né? E a Aline Magalhães, ela, em vídeo, ela fala da perseguição que ela teve, né? Das contas bloqueadas. E a Polícia Federal do próprio, né? Os soldadinhos, né, da Polícia Federal do Alexandre de Moraes, eles concluíram oficialmente que a Aline Magalhães não cometeu nenhum crime. Repito, nenhum crime. Mas Alexandre de Moraes, o ministro do STF, e Paulo Gonet, o PGR, o Procurador-Geral da República, resolveram torná-la inimiga do Estado. Uma criminosa sem ter cometido nenhum crime. E ainda tem gente que diz que nós não temos perseguições no Brasil e que não estamos vivendo uma ditadura, né? Quanta liberdade tem esse país, né? E mais uma, né, das atrocidades de Alexandre de Moraes. Eu não sei se alguém vai ter dó do Alexandre de Moraes, mas eu não vou ter dó nenhuma a hora que ele cair. Ele vai cair, né? A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, permaneceu detida após a audiência realizada hoje no Tribunal de Apelação de Roma. Durante a sessão, ela apresentou indisposição, sendo atendida por um socorrista do próprio tribunal, mas optou por continuar o depoimento. O juiz Michele Monteleone determinou, ao término da audiência, a realização de perícia médica urgente até o dia 22 de agosto. Segundo informações, Zambelli enfrenta mais de 10 problemas de saúde, entre eles a síndrome de taquicardia postural osteotática, que já motivou sua internação em 2024 e está sem acesso aos seus medicamentos na prisão, né? Vestindo calça jeans, a parlamentar apareceu abatida e bastante magra. Conforme relato do correspondente do Metrópolis na Itália, Cíntia Rodrigues, seu advogado solicitou que o médico da penitenciária intensifique o acompanhamento clínico. Durante a audiência, Zambelli se emocionou e enviou um beijo ao pai, João Hélio, presente no tribunal, para acompanhar o caso.
O advogado italiano Alessandro Gentolini, representante da Advocacia Geral da União, também participou da sessão, atendendo à solicitação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma nova audiência foi marcada para o dia 27 de agosto. A deputada segue no Instituto Penitenciário na periferia de Roma, onde deve permanecer até a conclusão do processo de extradição solicitado pelo governo brasileiro. Foragida desde maio, Zambelli foi presa na Itália após condenação a 10 anos de reclusão pelo STF, em decorrência do caso de invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, que o próprio hacker disse que não foi ela responsável. E segundo a AGU, as medidas necessárias para a extradição já estão em andamento. Querem jogar na cadeia, né? Querem jogar na cadeia, como aquela idosa que está apanhando, simplesmente porque as presidiárias, né, petistas, esquerdistas, bandidas, né, descobriram que ela esteve nos atos do 8 de janeiro, esteve na frente dos quartéis e está apanhando dentro das celas, e a Procuradoria-Geral da República diz que ela não vai ter, não concedeu a prisão domiciliar, que ela não está correndo risco dentro do presídio. Eu não sei se tem a imagem aí, se tiver a imagem eu vou mostrar para vocês aí, da situação que está essa senhora, essa idosa, presa, né? Essa perigosa terrorista. Meu Deus do céu, o Brasil tá complicado, né? Tá difícil, tá complicado. Complicado. E você vê que a imprensa ainda defende, né? Muita gente defende essa situação. Eu li esses dias aí uma coluna aí de um jornalista chamando os jornalistas de direita, de extrema direita, de defensores do terrorismo. Meu Deus do céu. É complicado. E eles não se olham no espelho, né? Não se olham no espelho. Gradativamente a gente vê a velha mídia, vai se dando conta, eles vão se dando conta do enorme mal que eles ajudaram a construir. Mas muitos não dão o braço a torcer, né? A militância da degradação foi péssima para o país, está sendo muito ruim para o Brasil. A jornalista Mônica Bergamo, por exemplo, ela, não obstante da sua visão completamente distorcida do cenário atual, ela aparentemente, um pouquinho assim, ela reconhece que o caos está a caminho e cada vez mais próximo, né? E a imprensa, a velha mídia, né, eles ajudaram nisso. Ela, por exemplo, admitiu o enfraquecimento da esquerda brasileira perante o mundo e, em consequência, a fragilidade do atual governo PT-STF. Agora vamos, infelizmente, sofrendo ou não, né? Vai restar para eles o choro, né? E a lamentação, porque nós já estamos no precipício, que pode aumentar. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma nova federação, né, que está sendo construída para a próxima eleição e que pode fortalecer, pode garantir tempo de televisão e recurso razoável para uma campanha de oposição ao governador Eduardo Riedel em Mato Grosso do Sul. PRD e Solidariedade, que já acertaram federação, conversam com o Podemos e o Avante para uma aliança rumo à eleição do próximo ano. A aliança seria liderada pelo senador Delcídio do Amaral, que planeja construir uma candidatura de oposição em Mato Grosso do Sul. A federação daria ao grupo 37 deputados, considerando os eleitos em 2022, 5 do PRD, 7 do Solidariedade, 18 do Podemos e 7 do Avante. Este número, 37, é próximo a partidos médios na Câmara Federal. O partido ocuparia a 6ª posição em tempo de televisão e recurso para a campanha, atrás da Federação PP União, que ainda deve ser oficializada com 106 eleitos. PL, 99 deputados, PT, PCdoB, 81, MDB e PSD, 42, republicanos, 40 eleitos, né? Se a federação for oficializada, a senadora Soraya Tronic, do Podemos, terá o direito de comandar o grupo por conta do mandato. Caso ela não fique no Podemos, o ex-senador Delcídio do Amaral seria o mais cotado para a função. Soraya já antecipou que vai apoiar a reeleição de Riedel. Que apoio, hein? Lideranças dos partidos envolvidos na possível federação acreditam que o Podemos terá dificuldade de se encaixar no grupo por conta dos problemas já apresentados na tentativa de uma federação com o PSDB. A presidente nacional do partido aceitou uma fusão com o PSDB, mas queria presidir o novo partido e não chegou a um acordo, o que travou a continuidade.
Os 4 partidos têm apenas um deputado estadual em Mato Grosso do Sul, Rinaldo Modesto, né, que é do Podemos, e uma senadora, Soraya Tronic. Na capital, o Avante tem os vereadores Leinha e Wilson Landes, né, e o Podemos, Ronilson Guerreiro e Clodoilson Pires. Juntos, eles teriam a terceira maior bancada da Câmara, né. Pesquisa do Instituto IPEMS divulgada no dia 4 de agosto mostrou o ex-senador Delcídio Amaral em segundo lugar, o que eu duvido muito, né, para o governo do estado, e Riedel aparece na liderança com 62,09%. E isso aí não deve mudar, esse cenário não deve mudar muito aqui no Mato Grosso do Sul, né? 62,09% da preferência dos entrevistados, o que lhe garantiria a reeleição no primeiro turno. Em segundo lugar, aparece o ex-senador Delcídio do Amaral, eu duvido, mas aparece aí, né, com 17,76%, seguido pelo deputado federal Marcos Polon, do PL, e esse eu acho que vai crescer muito mais ainda, em 10,35%, e Fábio Tradi com 9,8%. Na verdade, o Marcos Polon talvez não seja candidato a governador, né? A sua ideia é brigar pela reeleição ou ser candidato ao Senado aqui pelo Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que vai acontecer aí. O levantamento encomendado pelo Correio do Estado ouviu 1.611 eleitores em 53 municípios de 22 de julho a 1º de agosto. E o intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,4% para mais ou para menos, segundo, né, eles dizem. Bom, é isso, né? É isso, vamos ver o que vai... Tem muita coisa indefinida ainda, né? Só que já se fala, né? Claro, e tem que falar sobre as eleições do ano que vem. Quem não se viabilizar não vai conseguir a candidatura. E por unanimidade, o colegiado do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, negou o recurso do deputado federal Beto Pereira, do PSDB, que acusava o trabalho jornalístico do MediaMax de perseguição. A série de reportagens trouxe à tona indícios de que o político teria atuado como chefe de esquema de corrupção no Detran de Mato Grosso do Sul. Além disso, o jornal MediaMax revelou que Beto Pereira foi listado pelo Tribunal de Contas do Estado como político ficha suja para as eleições de 2024 por irregularidades nas contas, né, quando foi prefeito de Terenos. E com decisão publicada no dia 8, né, o último dia 8, a Justiça Eleitoral enterra o pedido do Tucano, né, o recurso eleitoral, e confirma que as denúncias divulgadas pelo MediaMax se mantiveram nos limites do jornalismo investigativo. Bom, vamos seguindo com as informações, vamos ver o que nós temos mais aqui, né? Já falamos, né, do cancelamento de vistos de autoridades ligadas aos mais médicos, né? Terão os vistos cancelados. Muita coisa vai vir por aí, aguardem. Mas vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Baturité Conveniências, que fica ali na rua Baltazar Saldanha, na frente da AGESUL, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. O nosso amigo Carlinhos Dalzaker, da Baturité, está aumentando o local ali, que já é um local bastante agradável, familiar, né? Um ambiente gostoso ali, para você tomar uma cervejinha, né? Você que quer tomar um vinho também, tem vinho bom ali, você pode tomar um uísque, pode tomar uma vodka, outras bebidas destiladas, como a cachaça de Minas, né? Que tem lá em vários sabores, e as cachaças raizadas. Quem é que não gosta? Aqueles que gostam, né, de uma cachaçinha de Minas, uma das melhores do Brasil. Ali na Conveniência Baturité você vai encontrar. Para aqueles que não podem ir com álcool, para aquelas que não gostam de bebidas alcoólicas, e as crianças, tem lá as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. E também para aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas dos supermercados, pode ir lá na Conveniência Baturité, que vai achar o que você precisa com toda certeza. A Conveniência Baturité recebendo todos muito bem ali, né, em seu prédio, ali na rua Baltazar Saldanha. E vamos falar da Futura Soluções Agrícolas. A Futura Soluções Agrícolas, que está há mais de 10 anos aqui, né, trabalhando aqui na fronteira, né, e tem a Futura Soluções Agrícolas, que está há mais de 10 anos trabalhando aqui na fronteira, né, e é hoje o distribuidor oficial da Eurofilt, né, aqui no Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho, né, e outras soluções para diesel, né, presente em mais de 12 países, e aqui no Mato Grosso do Sul é representante da Eurofilt.
a Futura Soluções Agrícolas, que também trabalha com máquinas e implementos agrícolas, sempre levando a melhor solução para o homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. E também trabalha com venda de imóveis rurais e urbanos. Você que está no campo querendo mudar para a cidade, os filhos vieram estudar, é só entrar em contato com a Futura Soluções Agrícolas, que você vai achar um grande imóvel aí na área urbana, né, do nosso município ou aqui na região de fronteira em Ponta Porã, né, e Pedro Juan Cabalheiro. E também você que quer fazer o caminho inverso, pode, né, entrar em contato com as Futuras Soluções Agrícolas para conseguir uma boa propriedade rural aqui na região de fronteira. É a Futura Soluções Agrícolas trabalhando sempre lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. A Futura Soluções fica localizada, a Futura Soluções Agrícolas fica localizada ali na rua Lindo Amaral Cardinal, ao lado da BR-463, ali no bairro Júlia Cardinal. Vamos falar de esporte para encerrar, para fechar, né, o nosso boletim. Vamos falar da Libertadores de América. Nós tivemos, vamos ver o que nós tivemos aqui, se eu consigo atualizar o nosso, tá difícil atualizar aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue atualizar aqui para a gente passar os resultados, né, da Libertadores. Nós tivemos ontem alguns jogos. O Fortaleza empatou com o Vélez em casa, foi um bom resultado, né? O Atlético Nacional empatou com o São Paulo em 0-0, bom resultado para o São Paulo. O Peñarol ganhou do Racing por 1-0. Hoje nós temos Cerro Porteño do Paraguai e Estudiantes, Flamengo e Internacional. Amanhã nós temos Botafogo e LDU Quito, Libertad e River Plate, e Universitário e Palmeiras. Na Copa Sul-Americana, deixa eu ver se nós temos aqui os resultados de ontem, né? O Once Caldas ganhou do Huracán por 1-0. O Independiente del Valle ganhou do Mushuc Runa por 1-0. O América de Cali foi derrotado pelo Fluminense 2-1. O Bolívar ganhou do Cienciano. O Bolívar vai jogar hoje com o Cienciano, né? O Universidade de Chile enfrenta o Independiente. E o Aliança Lima joga contra a Universidade Católica hoje. Amanhã tem Atlético Mineiro e Godoy Cruz, e Central Córdoba e Lanús. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões no YouTube com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.